Vinícius. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo em paz, né? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? O seu som está um pouquinho longe para mim aqui. Antes estava um pouco melhor. E agora? Melhorou? Então, para mim está um pouco distante. Tá distante? É, Deixa eu ver se eu consigo melhorar. mas você me ouve bem? Te ouço bem, tô te ouvindo super bem. Ah, agora sim. Parece que já chegou em São Paulo aqui seu som. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho Tá. que meu fone de ouvido tá com uma... Não, acho que agora está melhor. Acho que agora falhou. Me ouve assim? Opa! Me ouve? Ah, agora sim. Sim, sim, te Pronto, é ouço esse bem. fone aqui. Depois a gente resolve o problema do fone. E aí, Vinícius, é Legal. um prazer ter você aqui, viu? Ah, eu que agradeço. Privilégio meu aqui. Uma live no Instagram em plena tarde aqui de São Paulo. Um prazer é o meu. Então, e vamos ajudar esses RPPS aí, né, a investirem melhor, né? Exatamente, esse é o nosso dever aqui da Trigo Capital e o meu também, há mais de 20 anos aí trabalhando no segmento, né? Então, e aí os RPPS têm esse dilema aí, nessa guerra que eles têm aí de cumprimento atuarial nessa condição, né? Não é fácil, precisa ter ajuda mesmo. Ah, sim. Esse é o nosso dever aqui, né? Esse é o nosso dever de fato, né? Cuidar Com dos recursos certeza. de terceiros e o nosso também. É, exatamente. Olha, para você que está aqui no ao vivo, né? E vocês que estão chegando aqui, Gabi, minha auxiliar hoje aqui, bem-vinda, Gabi, vai interagindo com vocês aí. Recebo as boas-vindas em nome da revista RPPS do Brasil, todos vocês que estão aqui no ao vivo, ó. Imensa gratidão, vocês escolheram quarta da live, estar aqui ao vivo comigo, com o Vinícius, né? Bater um papo, aprender um pouco mais sobre investimentos, né? Sobre ações, esse tema tão importante, a gente sabe o quanto os RPPs precisam se qualificar cada vez mais para investir melhor, né, os recursos previdenciários. Então, parabéns para você que está aqui no ao vivo, vai ajudando a gente a divulgar a live. Você tem duas formas de ajudar a mim e ao Vinícius. Eu já fiz o que eu pude aqui para divulgar e eu tenho certeza que ele também já fez, né, Vinícius? Sim, sim, não tenha dúvida. E aí a gente vai ficar aqui mais ou menos 50, 60 minutos, a gente não tem mais como divulgar. Como é que vocês que estão aqui no ao vivo podem ajudar a gente? Tem essa setinha aí, o aviãozinho na base do seu celular. Você pode enviar esse aviãozinho para quantas pessoas você quiser. Essas pessoas saberão que nós estamos ao vivo e podem vir para a nossa sala de bate-papo, né? E assim, o Vinícius está aqui, tirou esse momento para estar com a gente, tirando dúvida, orientando, ajudando vocês. Então, simbora ajudar os amigos que não sabem que ele está aqui hoje para isso, né? Para auxiliar, para ajudar. E outra forma que vocês têm de ajudar tem o coraçãozinho aí na base do celular também. Quando vocês apertam esse coraçãozinho, a gente ganha mídia dentro do nosso canal aqui. Então é como se a gente estivesse sendo impulsionado. E estamos, né? Quando vocês apertam o coraçãozinho aí, a gente está ganhando impulsionamento e mais pessoas estão sabendo aqui da live. Para vocês que estão aqui no ao vivo, aproveitem para vocês se identificarem nos comentários, colocarem o nome de vocês, qual RPPS vocês são, município, estado, por quê? O fato de vocês estarem aqui no ao vivo demonstra que vocês são pessoas especiais, iluminadas, diferenciadas, porque estão aqui. Se estão aqui é porque querem melhorar, né? Querem se autodesenvolver. E aí, isso é uma propaganda muito legal para vocês, pessoalmente, profissionalmente, para o RPPS de vocês. A live fica gravada, depois a gente compartilha o link. Então, muitas pessoas vão ver que vocês estiveram aqui. E isso, claro, conta ponto para vocês como profissionais. Então, por isso a gente sempre pede. Além disso, a gente fica sabendo, né? De onde vocês estão, qual é o RPPS, qual o estado, qual a cidade, enfim. Isso motiva a gente aqui. Então, ó, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no ao vivo. Vinícius, muito bem-vindo, gratidão pela confiança sua, da Trigono Imagina. Capital, de toda a equipe, viu? É um prazer ter você aqui. Eu Bom espero que mesmo. você goste da experiência, né, da nossa live, que é uma live completamente diferente, é uma live informal, a gente bate papo mesmo, Bacana. né? Estou te recebendo na minha sala e eu estou onde? No seu trabalho? Eu tô no meu trabalho aqui em São Paulo. Pronto, então nós estamos na empresa do Vinícius e todos vocês estão aí com a gente, né? Bem pertinho, isso é muito legal. Seja Muito bem-vindo, bom. viu? Obrigado, obrigado. De fato, eu super agradeço essa oportunidade.
de compartilhar um pouco aqui sobre a Trígono Capital, o que a gente faz de interessante, seja para a RPPS, porque é um segmento de previdência, né, de municípios e estados, e para qualquer tipo de investidor. Mas eu tenho um chapéu aqui interessante que eu vou compartilhar com um pouco mais de detalhes aí com vocês. Muito bom. Eu quero apresentar oficialmente para vocês o Vinícius. Vinícius Lima, CFP, super competente nessa área de investimento. Para ser um CFP não é fácil, né? Não é fácil chegar aí. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, ajudando as pessoas a investirem melhor. Já passou pelas gestoras Unibanco, Itaú, Porto Seguro, Sul América, BlackRock, a Schroders também, e atuou como head institucional da Sales. Então, assim, é um cara super que manja muito, tá aí com a Trigono Capital, ajudando os RPPS, ajudando no mercado de RPPS. A gente sabe que é um desafio hoje para os RPPS atingirem meta atuarial, conseguirem fazer investimento diversificado, né? Porque tem um medo de diversificar, né? O medo de não dar certo. E aí a gente traz sempre um convidado aqui. Hoje a gente tem o prazer de ter você aqui para ajudar os RPPS a se encorajarem e fazerem um investimento, né, com uma possibilidade de acerto maior do que se não tivesse informação. Então é um prazer ter você aqui. E aí eu quero começar te perguntando como é que surgiu a sua história nessa área de investimento, assim, como é que você se tornou o que você é hoje nessa área, Vinícius? Vamos falar um pouquinho da sua história aí, para as pessoas te conhecerem. Tá, legal, legal. Bom, vamos lá. Falando um pouco sobre mim, né, o histórico profissional aqui, enfim, toda a minha carreira profissional foi ligado aí à parte do mercado financeiro, investimentos. Então, como eu cheguei a comentar, você chegou a comentar, né, eu trabalhei em gestora de recursos locais, assim como internacionais, né? No começo de carreira até tive a oportunidade de trabalhar no banco de investimento alemão, do Deutsche Bank, e aí eu fui para a área mesmo de investimentos, né? Para gestora de recursos, nós chamamos aí de asset management, né? E aí fiquei quase 12 anos no mundo Unibanco Itaú, que foi uma escola excepcional para mim. E aí eu fui também para a maior gestora de recursos do mundo, chamada BlackRock, né? Onde tive também, comecei a desenvolver não só a diversificação de investimentos local, mas assim também diversificação de investimentos internacional, né? Então, algo que eu cheguei a promover junto ao segmento institucional, né? Os grandes investidores, né? Que são fundos de pensão, RPPS, isso já em 2011. Mas o curioso é que aqui tudo no Brasil é um pouquinho mais lento, né? E os investidores começaram a pensar em diversificar uma combinação de investimento local e internacional, mas em 2000 e, enfim, 20, 21, então isso é recente, em função aí de uma taxa de juros local muito baixa. Isso, eu tive essa oportunidade de trabalhar também numa gestora britânica chamada Schroders, que eu acredito que você já fez algumas lives com a turma lá também. E chegou o momento, né, de eu enveredar aí para o mundo mais empreendedor, né, que foi a Trígono Capital. Eu estou aqui a questão de quase 8, 9 meses, né, sendo responsável pela área comercial, sobretudo junto aos investidores institucionais, grandes investidores, né, que demandam aí uma análise um pouco mais técnica sobre os nossos produtos, que são os RPPS, que são os investidores fundos de pensão, os principais bancos, que eu também tenho dado todo o meu legado aí, né, junto a grandes gestoras locais, internacionais, também eu tenho uma experiência muito interessante aí. Então, o meu propósito aqui na Trígono Capital, né, é ajudar, como você chegou a comentar, o atendimento junto aí aos investidores institucionais. E a gente faz de tudo aqui, né? Então, o comercial, ele atende muitas plataformas digitais também, ele atende eu como sócio comercial também participo de toda enfim, a abordagem comercial junto aos investidores. Então, de novo, prazer estar aqui, e aí a gente está realmente numa situação muito interessante, né, de investimentos Brasil e global. Então, hoje de manhã também estava no outro fórum de fundos de pensão, da Abrap, né, promovendo aqui um pouco da Trígono Capital, o que a gente tem interessante. Muito bom. E nessa caminhada sua aí, de ajudar, né, os RPPS a investirem melhor, os fundos de pensão,
Qual é a maior dificuldade, na sua opinião? E aí eu estou trazendo mais aqui para os RPPS que eu conheço mais de perto, né? Que é onde eu milito. E a gente Sim, percebe o quanto eles têm medo da diversificação, né? pois é, Como é que você vê essa construção deles? Porque agora tem que diversificar, né, Vinícius? pois é. Assim, na verdade, eu entendo o seguinte, né? Essa dificuldade, acho que independe do porte do investidor, né? Seja ele pessoas físicas como nós, seja ele o cliente corporativo maior, né? Os institucionais, fundo de pensão, RPPS, acho que todo mundo tem o mesmo desafio, né? Talvez os institucionais aqui, os RPPS e o fundo de pensão, ele tem o que nós chamamos de uma meta atuarial a perseguir, né? E essa meta atuarial a perseguir, né, de investimentos, isso corre de forma anual. Então, você tem um dever a cumprir muito apurado, né? Você tem órgãos reguladores. Então, por isso que tem que ser um processo muito bem feito, né? Tem erros, tem acertos, é natural, né? Acho que a grande questão identificar bons parceiros, ser diligência, né, na seleção de gestores, na seleção de fundos, né, de fato se aperfeiçoar. Não é por acaso que nós aqui, né, profissionais do mercado financeiro, é um dever nosso também se aperfeiçoar, entender cursos, certificações, assim como os próprios dirigentes, né, dos RPPS também têm que se aperfeiçoar cada vez mais aí de como se interagir com esse mercado. Só que a gente sabe, e Brasil aí, a gente tem um nível que nós chamamos de volatilidade, né? Um nível de incertezas maiores aí em relação ao mundo desenvolvido. Então, por isso que é muito importante cada vez mais, seja investidor institucional, né? E indivíduos, mas principalmente investidor institucional, que tem uma capacidade maior de recursos, de diversificação de recursos, de volume, né, para investir. Então, a gente entende que o investidor RPPS é muito interessante ele fazer e praticar essa diversificação em diversas classes de ativos, né? Seja renda fixa, seja renda variável, investimento exterior, crédito privado. Então, por isso que a gente, aqui a Trígono Capital, tem todo um processo aí de democratização do que a gente faz de diferente. A gente tem um slogan aqui na Trígono Capital, chama Além do Óbvio, né? Então, o nosso estilo de gestão é um pouco além do óbvio, né? Focado em ações. Agora a gente está entrando também no segmento de renda fixa, crédito privado, com pessoas extremamente experientes de mercado, mais de 20, 30 anos de mercado. Tem muito cabelo branco aqui na Trígono Capital. Eu Muito sou bom. talvez um dos mais novos, mas já tenho uma jornada interessante. Mas acho que isso submete aqui, né, o nosso estilo de gestão bastante diferente. Então, a gente está super engajado realmente toda para ajudar aí o segmento RPPS a fazer a sua diversificação de investimentos da melhor maneira possível. Muito bom. Mas esses cabelos brancos trazem credibilidade, né, Vinícius? Não Sim, que os rapazes, os jovens profissionais não tragam, né? Trazem. Mas quando a gente vê uma empresa consolidada, de muitos anos, né, de tradição, com pessoas que estão ali há muito tempo construindo uma história, com certeza isso tem um peso, né, para o cliente, né, na hora de tomar a decisão, né, de onde investir e como investir, né? Isso sim, valida, né? sim, sim, não tenha dúvida. Eu acho que falando um pouco sobre a Trígono Capital, se tomar liberdade um pouco aqui sobre a nossa história, Eliane, mas, assim, só para vocês terem uma ideia, os nossos sócios fundadores, né, eles se conhecem há mais de 30 anos. Né? O Frederico Mesnick tem em torno de 33 anos de experiência, o Werner Roger, que é o nosso, nós chamamos aqui de diretor de investimentos, né, que é o cérebro aqui da gestão de recursos, tem mais de 40 anos de experiência, então já viu muita crise. Isso é muito interessante. Já trabalho ambos aqui, Frederico Mesnick, que é o sócio fundador da empresa, CEO, presidente da companhia, que eu conheço desde 2015, né? O Frederico Mesnick e o Werner Rogers se conhecem, como eu cheguei a comentar, desde a década de 80, trabalharam juntos no Chase Manhattan. Então, eles têm uma experiência internacional muito grande, né? Citibank, o próprio Werner trabalhou no Citibank como diretor de risco, responsável pela área de crédito. Então, isso é muito rico, né, para o investidor, né, ele depositar uma confiança
e principalmente numa gestora que está preparada para ambientes adversos, né? Sejam ventos a favor, seja ventos aí contra. E que, de fato, a gente sabe que Brasil, a gente tem algumas idiosincrasias, né, algumas jabuticabas aqui que acontecem, né, que infelizmente aqui pode ser mais acentuado, né, mais taxa de juros, mais inflação, e a gente entende que a gente está super preparado, né, para fazer gestão de recursos em ambientes mais adversos. Então, de novo, esse foi um dos motivos de eu ter colocado meu crachá, né, corporativo de mais de 20 anos um pouco de lado, né, e ir para uma estrutura onde eu pudesse aí ter essa possibilidade de ser sócio comercial, né, e de como manejar uma empresa na parte de investimentos. Então, hoje, falando um pouco mais sobre alguns números aqui da Trígono, né, a gente tem algo como 2,3 bilhões de reais sob gestão, 50% disso dedicado mais para o mundo digital, varejo, e em torno aí de 15% dedicado aí aos investidores institucionais, né, os RPPS, e demais investidores fundos de pensão. Então, os nossos produtos estão devidamente enquadrados aí aos RPPS nesse segmento. E é uma empresa que vai estar completando esse ano 5 anos de constituição. Muito bom. E falando aí em opções de fundo de ação, né? O que a Trígono oferece hoje aí para o mercado de RPPS? Legal. Enfim, a gente, o ano passado foi um divisor de águas aqui para a Trígono Capital, né? Eu conheci a Trígono Capital quando, desde 2015, como eu cheguei a comentar, eu conheço um dos sócios fundadores, que a gente trabalhou junto no Grupo Porto Seguro, e ele desenvolveu a Trígono Capital em 2017. Aí eu fui trabalhar na Porto Seguro, na Sul América Investimentos, e em 2017 ele fez o convite, né? Só que o convite aonde a Trígono Capital tinha algo como 30 milhões de reais. Olha só que curioso, né? Como a gente precisa de muita resiliência do que a gente faz, acho, para tudo, né? Então, 2018 com 30 milhões, 2019 algo como 100 milhões de reais, em 2020 em torno de 400 milhões, e aí aceitei o convite em 2021, onde a gente bateu aí por volta de 2 bilhões de reais sob gestão, né? E o que foi muito fora da curva, uma expressão que a gente usa muito no mercado financeiro, né? Foi o nosso desempenho de resultados em 2021. Né? Os nossos produtos, Eliane, deram em torno de 40%, mais de 40% nominal, rentabilidade absoluta, dos nossos fundos de ações. E a gente tem 3 produtos de ações aqui, focados nos RPPS. Então, a gente tem um fundo dedicado a small caps, são aquelas pequenas empresas que têm um alto potencial de valorização. E no ano de 2021, esse índice small caps de renda variável entregou um retorno de menos 17. E os nossos produtos entregaram algo como mais 40. Aí eu já vou chegar nos detalhes de por que a gente atingiu aí esse mais 40. A gente tem um produto de dividendos, né, que é um produto que tende a capturar retorno no mercado mais defensivo, né, ele amortece a volatilidade, né, em empresas mais defensivas, e esse foi o melhor fundo da indústria, chamado Delphos Income, mais de 53 mil cotistas. Então, a gente tem, a Trígono Capital tem algo como 110 mil cotistas, a gente está muito pulverizado aí no segmento de varejo. Mais uma vez, o motivo da minha contratação aqui é democratizar também o acesso aos nossos produtos junto aos investidores institucionais. E, por fim, a gente tem 3 produtos, e o último produto aqui, que foi destaque também, muito destaque, é o Trígono Verbier, que é um produto que tem como meta superar o índice Bovespa, que é o mais conhecido aí de todos, né? No final do dia, a gente sempre, quanto que foi a bolsa nossa é o Ibovespa, e esse produto entregou algo como 40% também, 43%. Então, nós entendemos aí que a gente tem um produto altamente qualificado para atender não só pessoas físicas, o mundo digital, plataforma digital, que é nosso varejo, mas principalmente agora, dado o nosso quadro de colaboradores da companhia, mais de entre 20 e 25 colaboradores que a gente deve alcançar nos próximos meses, né? A gente está
credenciado para atender o segmento institucional, né, os RPPS. Então, a gente tem 3 produtos, 5 estrelas aí pela Morningstar, né, que enfim, é uma empresa multinacional que faz todo o ranqueamento dos nossos produtos. Então, e esses são os produtos que a gente está tendo muito sucesso aí também junto aos RPPS. Vinícius, e falando em transparência aí, a gente vê aí a live que vocês fazem no YouTube, né? Já é uma Sim, tradição. E a live de quarta-feira também, né? Vocês pois é. invejaram o meu dia, foi? Ou Exatamente. será que fui eu que invejei o dia de vocês? Vocês começaram quando essa brincadeira na Não, não, quarta-feira? não, vamos lá. Acho que você foi primeira, né? Sempre acompanho a revista aí de vocês desde, enfim, das antigas, época do Itaú e assim vai. Então, você foi a pioneira, né? E aí a gente acho que gostou dessa data também. Toda quarta-feira a gente faz uma live aqui no canal do YouTube, às 19 horas. Hoje vai ter uma live aqui na Tribuna Capital. A gente tem até um estúdio aqui nosso, proprietário, muito Legal. bacana, que a gente faz essas lives, a gente convida. Toda live, toda quarta-feira tem um determinado tema, naturalmente, né? Alguns temas mais fáceis, outros temas mais difíceis de lidar, né? Muita volatilidade, é evidente que a gente até gosta mais, né? De desmistificar os conceitos de ações, né? E que uma ação pode subir mais do que outros estilos de ações. Então, realmente, são as nossas famosas lives, que ocorrem toda quarta-feira, às 19 horas. E a gente convida até alguns parceiros nossos e principalmente as empresas investidas, que na nossa visão são as nossas pérolas, são os nossos diamantes aqui na Tribuna Capital, né? Como eu cheguei a comentar, a gente tem uma alta especialização em análise de empresas, seja empresas sob a ótica de ações, e até agora a gente está iniciando na Tribuna Capital no mundo corporativo, no mundo de crédito privado. Mas, quando a gente, nessas lives semanais, né, a gente aborda aí muito das nossas queridinhas, das nossas empresas, como eu cheguei a comentar, e a gente já tem um público cativo. E não é uma live de meia hora, não, 40, 50 minutos, 60 minutos, como o Instagram aqui faz, tem um tempo limite aqui, né? As nossas lives é meio que um tempo indeterminado, assim, né? Tem lives que vão até de 2 horas, 2 horas e meia, e o mais impressionante é que a gente tem um público cativo aí de quase 200, 300 pessoas, e no dia seguinte, né, o próprio YouTube aí consegue fazer assistir uma live, né, de forma a acelerar a velocidade, e aí vai algo como 3.000, 5.000 visualizações. Então, de fato, a gente ganhou um público muito cativo do varejo, a gente tem um canal muito aberto, então, dado que a gente tem um estilo de gestão além do óbvio, talvez não tão tradicional, eu estou falando além do óbvio por conta que é o nosso slogan aqui, acho que é nosso dever, né, tornar todo o estilo de gestão muito transparente, né? Dessa minha jornada aí de mais de 20 anos de asset management, né, de gestoras super bacanas aqui, é difícil você ver uma gestora mais tradicional dando de fato aí a cara aqui, a tapa para o investidor, né, ou nos aplaudindo, ou nos exigindo retornos maiores, mas eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é um processo também diferente nessa questão de como que a gente trata essas lives. Mas eu acho que a gente copiou você, tá? Na Oi, que vanguarda bom. aí. Que bom que eu estou, né, com a bola da vez, né? A quarta-feira da Sim, live começou com o PPS. foi. E aí Ah, você vê mas que a trigo... eu poderia, Vinícius, eu copiaria de boa, viu? Porque eu amo a quarta-feira. Eu acho que a quarta-feira tem cara de live mesmo. Eu faço duas Sim, lives na quarta e vou começar um outro projeto à noite num formato live aqui na minha é, cidade, aqui no projeto local. Eu amo essa quarta-feira assim, diferente, sabe? Eu acho que é muito legal. É o sim. meio da Mas semana, né? Eu acho que é, tem é um um significado especial. Mas a gente concorre com o mundo masculino aqui, futebolístico, né? Toda quarta-feira, por volta das 8 horas, 9h30, né? Então, a gente concorre com esse horário, e mesmo concorrendo com o mundo futebolístico masculino, mais masculino, a gente tem um êxito muito interessante aqui, né? Então, a gente está super
feliz, né, em manter essas lives, né, que foi algo muito interessante mesmo que a gente fez aqui e já ficou algo intrínseco aqui, a nossa marca, né, de a gente tornar cada vez mais o nosso estilo de gestão muito transparente com o investidor, né? A gente é muito questionado por que a gente foi muito diferente em termos de rentabilidade em 2018, em 2019, em 2020, 2021, nada mais do que ser transparente. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui de fazer essas lives semanais e aqui contigo também, com vocês, né, é muito importante e rico esse trabalho que vocês estão fazendo, a gente também. Vinícius, e assim, essas lives, é interessante que elas trabalham essa transparência, né? Da maneira com que vocês lidam, né, com os investimentos e acaba que isso para o cliente demonstra mostra para o cliente que ele pode confiar, né? Porque ele está vendo ali uma gestão realmente compartilhada de erros, de acertos, né? De Sim. coisas boas. Isso é muito bom, mas não são todas as empresas que têm coragem de fazer isso, né? Sim, é evidente. Então, acho que você tocou num ponto aqui, falando um pouco do nosso, rapidamente, de forma bem pragmática, assertiva aqui, um pouco do nosso processo de investimento, nosso estilo de gestão, né? Os famosos triângulos aqui da Trígono Capital, que a gente aborda aí em todas as nossas reuniões, comitês de investimento, desde qualquer tipo de investidor, seja investidor mais sofisticado, local, internacional, né? Acho que o principal de tudo é o alinhamento de interesses, né? É fundamental você ter um alinhamento de interesses entre a gestora, que somos nós, junto aos investidores, vocês que estão nos assistindo aqui, e junto às empresas investidas. Então, esse é o primeiro triângulo, super importante para a gente. Um outro triângulo muito importante para a gente aqui, né, os nossos vetores de estilo de gestão e processo de investimento, é buscar boas empresas, seleção de empresas. Então, como que a gente faz esse processo de seleção de empresas, que aqui a gente encara como as nossas pérolas, os nossos diamantes, né, que tem um viés mais para small caps, ele leva em consideração três principais vetores aqui. Primeiro, investimento sustentável, né? Parece que virou moda no Brasil, essas três letrinhas de ESG, né? E para Trígono Capital não é, né? Eu que vim de casas internacionais, né? Como eu cheguei a comentar aí, de BlackRock e Schroders, principalmente as Schroders, que é uma empresa britânica que leva muito a sério essa questão de investimento sustentável. A nossa equipe de gestão, dado que tem muito cabelo branco, né? Que a gente chegou a comentar aqui, a gente fez lá atrás, né? O Werner e sua equipe de gestão de fundos de investimento, de recursos oriundos de clientes principalmente internacional, que já exigiam, desde 2007, esse processo de integração de investimento sustentável. Então, aonde quero chegar, que a gente traz toda essa bagagem para Trígono Capital, toda essa tecnologia de como selecionar empresas, levando em consideração os aspectos de ESG, investimento sustentável. Então, a gente não é possível aqui investir em ações que de alguma forma violam alguns conceitos básicos de investimento sustentável. Um outro conceito muito importante nosso aqui, de como vetores, né, de selecionar boas empresas, é selecionar boas empresas, boas empresas, boas pagadoras de dividendos, né? Dividendos nada mais é como se fosse uma taxa, boas pagadoras de dividendos, uma taxa de renda fixa intrínseca numa variação de um preço de uma ação. Então, é algo que a gente faz isso de forma corriqueira, analisar boas empresas que são boas pagadoras de uma taxa de dividendos, né? Na nossa visão, tem até artigos interessantes que as boas empresas que boas pagadoras de dividendos, né, correspondem a 2/3 do preço de uma ação. Então, esse é um outro vetor. E um outro vetor interessante aqui de seleção de empresas, a grande maioria do mercado, sem juízo de valor, quem é melhor ou pior, acho que esse que é a beleza da Trígono Capital. A gente respeita todo mundo, somos todos parceiros, acho que tem recursos para todo mundo. Mas o nosso estilo de gestão
na seleção de empresas, ele é bem complementar. A gente utiliza uma ferramenta chamada EVA, chama Valor Econômico Adicionado, que olha só curioso, né? O Werner tropicalizou essa ferramenta na década de 80 para fazer análise de empresas, de crédito privado. E deu continuidade também para fazer seleção de empresas. Então, e para selar aqui a cerejinha do bolo, tá? Nossa, de como que a gente gera os recursos, a gente tem uma cabeça muito mais de dono, muito mais de um engajamento construtivo, que a gente chama aqui na Trígono Capital, né? Dado que a gente analisa e, de fato, a gente investe nessas empresas, a gente tem a possibilidade de eleger conselheiros independentes nessas empresas. É como se fosse o nosso aliado a destravar valor dessas empresas investidas. São totalmente independentes, não são colaboradores da Trígono, funcionário, mas são aliados nossos, né? Que, de fato, tendem a destravar valor. Então, aí acho que sela um pouco do nosso processo de investimento e isso, felizmente, explica o resultado muito consistente aí nos últimos anos, né? E, de novo, esse foi um dos motivos de eu ter vindo para cá, compartilhar algo que é diferente, com pessoas super bacanas, com pessoas que têm realmente uma pegada muito forte de empreendedorismo, né, junto aos investidores, sejam pessoas físicas, e agora a questão de 8 meses atrás, com a minha chegada, desenvolver cada vez mais esse atendimento junto aos RPPS, aos investidores institucionais como um todo. Muito bom. Ó, o perfil é Tacassioviana. Não sei se é. Conhece? Conhece? Ele está dizendo que essa live é muito importante, que é com um dos melhores profissionais do mercado. Ó. Receba! Que privilégio, hein? Isso não foi combinado. Você viu? Que legal, que legal. Muito bom, né? Muito Ó, bom. e para você que está aqui ao vivo, fique à vontade, viu? Se quiser fazer perguntas, eu estou aqui batendo papo, aqui tirando dúvidas, batendo papo aqui com o Vinícius. Então, fique à vontade para enviar seus questionamentos, viu? Vinícius, e nesses 8 meses aí de RPPS, né? Menos de um ano que vocês estão de fato atuando no mercado aí. Na sua opinião, como é que estão os RPPS do ponto de vista de investimentos? Assim, que nota você daria para esses institutos? Olha, eu entendo o seguinte, né? É evidente que você tem diversos portes de RPPS, do menor porte, do médio porte, do maior porte. E olha, assim, sendo super sincero, você vê RPPS de menor porte sendo super engajado, tendo a possibilidade de diversificar. RPPS do maior porte, por questões próprias, eles não conseguem diversificar, mas eu que estou nessa jornada há muito tempo, eu vejo sim, né, uma evolução muito interessante. É evidente que a gente tem uma avenida ainda para crescer. Então, agora, o que a gente não imaginaria, né, que a gente brinca aqui, que a gente que trabalha com produto de maior valor agregado, seja de ações, multimercado, a gente tem alguns concorrentes, eu brinco aqui. Quem são os concorrentes? Né? Essa taxa de juros muito elevada, né? O CDI muito elevado, na casa de 2 dígitos, né? Então, neste momento, onde essa jabuticaba, né, que é um CDI ou um título público, que nós chamamos aí de NTNB, né, que são títulos públicos soberanos, que pagam uma inflação mais uma taxa de renda fixa, rodando algo como IPCA mais 6, 8, é aí que os RPPS ou qualquer tipo de investidor institucional que tem, né, como meta superar, uma meta atuarial, a superar aí uma renda fixa mais uma taxa de juros, aí que eles tendem a realocar os seus recursos em produtos talvez mais seguros ou soberanos. Mas o mais curioso de tudo isso é que eu vejo lá atrás, né, na minha jornada inicial, no Unibanco Asset, né, as resoluções pertinentes dos RPPS, basicamente eles eram obrigados a investir numa única classe de ativo, basicamente CDI, e anualmente, né, de forma recorrente, na verdade, as resoluções que dispõem aí os RPPS a investir, né, elas começaram a abrandar, a flexibilizar. Então, hoje, os RPPS, basicamente, eles podem investir em qualquer classe de ativos.
seja de uma renda fixa mais conservadora, crédito, multimercado, ações, até em fundos de participações, né, que tem uma maturidade aí de 5, 10 anos. Então, só falta agora o apetite. Talvez hoje, né, o apetite que o RPPS tem, e isso a gente super entende, é ter uma alocação um pouco maior nos produtos conservadores. Mas o mais curioso, né, e fazendo já um paralelo e uma certa provocação, ou uma certa reflexão, né, esse ano a gente teve o evento aí da guerra, né, Rússia e Ucrânia, e o que a gente conseguiu observar, e aí fazendo uma análise um pouco mais própria no mundo de ações, é que o mercado, né, os investidores globais, os investidores estrangeiros, eles têm sim uma alocação estrutural no mercado acionário, até porque a taxa de juros global é muito menor do que a nossa. A gente chegou a ficar numa taxa de juros mais decente, na casa de 2% ao ano, muito parecida com os países envolvidos. Mas a nossa alegria durou pouco e foi para algo como 12%. Mas o que a gente viu esse começo do ano olha só, é um dado curioso, né? Que a grande maioria dos investidores estrangeiros começaram a investir no Brasil, e aí eles saíram de países que estavam numa situação muito delicada, como a Rússia, por exemplo, como a China, e começaram a investir aqui no Brasil. E o investidor institucional, que é o público aqui, né? Embora a gente tenha diversos amigos aqui, e também as pessoas físicas começaram a tirar recursos de uma renda variável, ou seja, o fluxo foi muito mais negativo para a bolsa das pessoas físicas, investidor institucional. O investidor estrangeiro, ele está vendo algo que a gente não está identificando. Então, hoje a gente entende que, principalmente os produtos da Trígono Capital, a gente vê uma oportunidade de ganho muito forte aí nos próximos meses, muito em função das perspectivas positivas dos resultados da empresa que a gente investe, né? Então, eu entendo, e aí fazendo de novo um link com a sua pergunta, que eu entendo que o investidor hoje, seja pessoa física, mas principalmente institucional, ele tem que ter uma alocação em diversas classes de ativos, né? Seja a renda fixa mais conservadora, seja a renda variável, seja investimento exterior, né, que eu participei muito ativamente nas minhas casas globais, mas agora aqui na Trígono Capital, né, é importante que o investidor ele escolha, né, tenha uma alocação estrutural, num percentual ótimo, estrutural em renda variável, aí ele vai escolher aquele que está fazendo o melhor trabalho, né? É natural, o nosso business, a gente fala que o estilo é cíclico, tem momentos bons, momentos ruins, faz parte, né? O que a gente espera é entregar retornos consistentes. Então, eu vejo que a gente está num momento muito interessante aqui da Trígono Capital, acessando aí os RPPS. Então, minha agenda está extremamente completa aí nas próximas semanas, viajando aí pelo Brasil afora, né? Já comprei pelo menos 3 sapatos aqui interno para a gente estar desbravando. Felizmente, o Covid está dando uma trégua aqui para a gente, mas eu acho que a gente tem muita coisa interessante, sim, e isso a gente captura nesses eventos, nessa live de hoje e nas nossas lives semanais, que hoje, a partir das 19 horas, a gente faz todo o convite aí a todo mundo aqui também, entrar no nosso canal do YouTube, Trígono Capital, para assistir o que a gente tem de bom. Muito bom. E eu quero aqui dar as boas-vindas à Hélida Jerônimo, que entrou aqui, que é minha parça aí no RPPS na Veia, no nosso programa, né? Quinzenal às segundas-feiras. Bem-vinda, Hélida. E em nome da Hélida, eu cumprimento aqui todas as gatonas poderosas que estão na nossa live, né? Aprendendo a investir, adquirindo conhecimento aí com a experiência, né, do Vinícius. Vinícius, e falando em RPPS, ô turma, e antes de perguntar aqui, de fazer outra pergunta, Vinícius, ó, fiquem à vontade para mandarem perguntas, tá? Tirarem dúvida, curiosidade aí sobre investimento, tá? A live é nossa, é minha, do Vinícius e nossa, de todo mundo. Vinícius, tem um formato assim de receitinha que hoje você daria para os RPPS investirem dentro do que a Trígono Capital oferece hoje de alternativa, para que esses RPPS consigam atingir meta atuarial, superar a meta atuarial? Daria para a gente dar essa receitinha aí para eles?
A nossa receitinha de bolo é o seguinte, né? Acho que isso para qualquer classe de ativo, né? É evidente que o investidor brasileiro ele é um pouco mais ansioso do que o normal. A gente vem de um legado aí de taxa de juros oscilando para nível de dois dígitos, né? Acima de 10%, abaixo de 10%. Então, acho que o primeiro é ter um pouquinho de resiliência, né? É não panicar, né? Enfim, algumas questões mais qualitativas aqui, pessoais, né? Que são questões que a gente debruça muito, né? No nosso mundo financeiro, são questões comportamentais, né? Não é porque caiu 10% no dia que eu vou resgatar. Na verdade, você está, de fato, mais realizando um prejuízo. Então, é justamente entender por que aquele produto, por que aquela ação, por que aquele gestor está no momento, enfim, fora do satisfatório, entender. E é evidente quando um gestor ou um produto ele não se adequa, aí sim que é interessante se debruçar mais e aí fazer o que a gente faz de realocação. Então, mas para contornar cada vez mais isso, tem uma questão muito importante que a gente utiliza muito aqui em seleção de papéis, em seleção de fundos, criação de fundos. O mundo RPPS, ele também, ele tem o mundo dos consultores de investimentos, né, que a gente também conhece super bem. Uma das questões é identificar produtos que tenham baixa correlação, que eles não se falam muito entre eles. Então, a ideia é não só contratar bons gestores de recursos, né, gente financeiros, dos grandes bancos e de assets independentes como nós, mas identificar que esses produtos eles têm a capacidade de não se falar muito, de não ter correlação. Então, acho que esse é um dos principais propósitos que a gente debruça muito o tempo, né, de investir o nosso tempo aqui de educação financeira. E felizmente a Trígono Capital também tem esse poder, né, de mesmo produtos aí com uma rentabilidade muito alta, né? Assim, uma das coisas que eu cheguei aqui na Trígono Capital é famílias, familiares, amigos, né? Poxa, Vinícius, 50% no ano 2021, mais de 40% em 2019. O que vocês têm aí, Bitcoin? Vocês alavancam? O que você faz? O que vocês fazem diferente, né? Muito pelo contrário, né? O nosso estilo de gestão é muito mais focado em análise de empresas com mais alta convicção, né? Com uma certa concentração e que, de fato, a gente tenha essa possibilidade de ter uma correlação entre os fundos de mesma estratégia muito baixa. Isso que é a grande beleza dos nossos produtos, né? Então, por isso que eu falo, acho que tem recurso para todo mundo, tem oportunidade para os meus concorrentes, que eu não chamo concorrentes, são os meus parceiros, colegas de trabalho, de outras gestoras de recursos, que, enfim, eu conheço super bem também a turma, mas eu acho que a grande beleza da Trígono Capital é essa. Então, a minha receita de bolo é diversificar, e diversificar não só CNPJs ou pessoas, mas estilos de gestão, né? Que, de certa forma, quando todo mundo cair, talvez a Trígono Capital está subindo, né? E quando talvez a Trígono Capital cair, talvez ele suba um pouco. Mas, na média, a Trígono Capital tem que subir também, tá? Os produtos da Trígono Capital. Então, acho que é um pouco essa linha aí, né? De ter produtos que têm estilos de gestão bastante complementar, né? E não tem muito segredo, né? A gente vai ter que ter muita resiliência, momentos como a gente teve no ano passado, né? Que foi ruim, né? Os indicadores de renda fixa, os famosos IMAB, foi negativo, né? A bolsa foi negativa, e os produtos da Trígono Capital não só foram positivos, mas foram muito positivos. Então, e aí a gente tem que ter muitas lives para explicar, muitas lives dessas aqui para a gente debruçar mais temas específicos, por que a gente faz, o que a gente faz e qual a nossa perspectiva para frente. Mas a gente está super animado aí para os próximos trimestres, né, que são a divulgação dos balanços da nossa empresa, são perspectivas muito positivas. Muito bom. Ó, nós chegamos aqui um pouco mais de 100 pessoas Legal. ouvindo, né, o Pô, que Vinícius bom. falar de investimentos. Agora nós estamos aqui com 76, mas está oscilando, caindo, indo, mas já chegamos a mais de 100. E eu fico Legal. muito feliz, Vinícius, de numa tarde de quarta-feira, né, 15 horas, aqui é horário de Brasília, né?
né? A gente ter pessoas aqui realmente imbuídas em aprender, né? Eu acho que o Pô, saber não ocupa espaço e o saber ele é transformador, né? E é quando a isso gente aí. vê pessoas do RPPS, né, motivadas e CPFs motivados a transformarem suas vidas, né, suas Uhum. finanças, né, eu acho que isso é maravilhoso, assim, não Que tem bom. dinheiro que pague Parabéns, isso, né? parabéns aí. Parabéns para nós, é culpa sua também. Não é só mérito meu, não. E é culpa do povo que tá aqui também, que fica compartilhando e aperta coraçãozinho, e manda aviãozinho, e pronto, ó, junta todo mundo, Operação Legal. Formiguinha. Obrigado a A todos gente aí. tem uma live assim, né, com público bom. Depois a gente compartilha o link também, e muita gente vê, muito legal. Vinícius, e diante desse cenário que a gente tem, né, desafiante, a gente aqui na minha cidade eu já considero que a gente não está mais na pandemia, porque a gente tem UTI vazias de casos de Covid, né, a gente não está usando mais máscara, nem dentro nem fora dos estabelecimentos, né, tá tudo liberado, entre aspas, voltou ao normal, né? Embora muitas Uhum. pessoas ainda se sentem temerosos, né, diante da possibilidade de voltar a ter uma contaminação. Uhum. Diante desse cenário da pandemia, cenário de juros altos, né, de circunstância política, né, que a gente tem eleição, ano de Copa do Mundo, enfim. Diante de tudo isso, como é que a Trígono Capital enxerga essa questão dos investimentos, as Perfeito. alternativas, as possibilidades aí para driblar tudo isso que a gente tem, né, entre aspas, É. lutando, jogando contra, né? Sim, sim. É, de fato, né? Assim, tem algumas coisas que estavam no nosso radar, outras coisas não. Ninguém imaginava em 2020, por exemplo, que a gente tem uma pandemia, né? E teve. A gente, gozado que o brasileiro, a gente é guerreiro, né? A gente tem momentos ruins, tem momentos bons. A gente entrou 2020, um ano muito bom, que foi 2019, aí teve a Covid. Por questão de Covid, a gente surfou uma onda aí de taxa de juros muito baixa, o que provocou, de fato, os investidores a entender muito, né, a aplicar seu rico dinheirinho ou diversificar o seu rico dinheirinho, seja pessoa física ou RPPS institucional, em outras classes de ativos. A gente entrou em 2022, né, com muitas incertezas, com muitas interrogações aqui, mas já sabendo que ia ter uma taxa de juros mais elevada e principalmente como você chegou a comentar, não só interrogações sobre o nível de taxa de juros, interrogações aqui sobre eleição e até a Copa do Mundo, você chegou a lembrar aqui, que também a gente é guerrido, né? O Brasil para ver a Copa do Mundo, mas o que está trazendo muita volatilidade, não tem como negar que é a guerra, né? Então, Ah, ainda tem a guerra, esqueci da guerra, ó. Tem a é, tem guerra a, ainda, tem a Vinícius. guerra, né? É muita Então, coisa jogando contra. é muita coisa jogando contra, mas a gente não desiste. Então, o que a gente vê a gente trabalha aqui com um conceito muito interessante que é mercado racional e mercado irracional. De forma simplista, o mercado racional é aquele mercado que você não tem tanta volatilidade, aonde você tem uma certa normalização, né, do mercado. Então, e tudo, né, tudo tem um certo começo, meio e próximo do fim. O que a gente está entendendo é que a gente está basicamente no aspecto doméstico aqui, no nível de taxa de juros que basicamente deve ficar nesse tudo mais constante, nesse patamar que está. E a gente espera um desdobramento mais rápido dessa questão da guerra. E o que vai ocorrer aí é o desdobramento mais aqui nosso de eleição. O que a gente vê, sim, e faz análise basicamente diária, e principalmente semanal, nos nossos comitês, a gente vê, sim, uma boa perspectiva de recuperação ou manutenção de bons resultados das empresas que a gente investe. Lembrando que a Trígono Capital ela tem uma experiência muito forte nas empresas small caps, né, que são as empresas de menor capitalização, só que tem um potencial de retorno maior do que as empresas que nós chamamos de large caps, das empresas maiores. Então, a gente acredita muito nessa tese de investimentos, né, que no ano passado não foi muito boa, mas os nossos produtos foram, de fato, bem diferentes, que isso é muito bom. E a gente tem uma possibilidade de não só ter um retorno próximo que a gente teve ano passado, ou até melhor nos próximos 2 anos.
Então, o que a gente sugere muito, né, aos investidores que precisam e gostam de investir em fundos de maior valor agregado, como fundos de ações, que preserve, né, a manutenção desses investimentos de pelo menos 12 meses, 24 meses. Né? Eu acho que seria um prazo aí muito interessante, principalmente aí a 24 meses. Né? Então, não é o momento hoje, né? Claro, dependendo aí da condição financeira de cada RPPS, saúde financeira de RPPS de indivíduo, a ficar fora um pouco da bolsa. Né? A gente pode ter boas surpresas, de novo, no mercado cada vez mais racional. Aqui a gente não tem bola de cristal, embora a gente tende a lapidar a nossa bola de cristal aqui semanalmente, mas a gente está mais otimista. Talvez a gente está com uma cabeça muito mais de investidor estrangeiro, que ele está investindo aqui no Brasil, o investidor pessoa física está saindo. Então, eu acho que resume um pouco isso. Hoje a gente está super animado, com os resultados que podem ser muito interessantes aí ao longo do mês de abril e maio, né, que as empresas reportam seus balanços de forma trimestral, e isso a gente pode capturar nas cotas dos nossos fundos. Então, acho que a palavra é diversificação, resiliência, né, e rezar um pouquinho é bom. Então, a gente tem que... Um pouquinho de sorte vai bem, né, de Vinícius? sorte, fazer um check-up aí, né, a cada 2, 3 meses, porque o coração vai balançar, né? Não só sobre Copa do Mundo, mas sobre eleição, sobre guerra. E aí, em momentos de volatilidade, né, em momentos de muita aversão a risco, que geram muitas oportunidades. Né? É interessante você investir num papel, numa ação ou qualquer tipo de produto, aonde o preço dele está mais barato. Então, a gente entende que hoje o preço está mais barato que a questão de 6 meses atrás. Né? Se você entende que não mudou nada naquela empresa, se a gestão daquela empresa está super boa, sempre se aperfeiçoando, né? Hoje está mais atrativo. Né? Então, é um pouco nessa linha aí. Então, a gente está mais otimista, claro, num cenário mais racional do que muito irracional, com muita volatilidade. Né? Chega de volatilidade, a gente espera, assim, de fato, um cenário um pouco mais normal, que será benéfico para todo mundo. Muito bom. Vinícius, estamos aí já no nosso finalzinho, né? Já? Acho que já, pois é. Eu olhei a hora agora e falei, gente, já são 4 da tarde aqui no meu relógio. Tá faltando Olha um só, minuto. que legal. Voou o tempo, né? A gente nem viu, né? Que bom. Bater papo é assim, né? A gente empolga. A gente empolga e vai falando. E comercial aqui, se deixar, fica até 5 Não horas, é? 6 horas aqui. Então, só vamos dar os últimos recados aqui, e aí eu quero que você reforce esse compromisso com a transparência que vocês têm aí, né, de se mostrarem, de usarem o digital, né? Hoje a gente tem essa conexão do digital que possibilita a gente ir para o mundo, né? A gente extrapola todos os nossos limites de fronteira. E eu queria que você reforçasse para as pessoas que estão aqui sobre esse trabalho que a sua equipe faz aí, que eu acho que é super validado, assim, um exemplo para as outras gestoras, para as outras empresas, né, na área do investimento seguirem. Né? O que é bom e bonito, a gente tem que copiar, sim. Ah, legal. Poxa, de novo, é um privilégio estar aqui, né, conversando com vocês. É um privilégio trabalhar também aqui na Trigno Capital, com pessoas super renomadas, pessoas que são ranqueadas aqui, até por casas globais, né, entre os 5 melhores gestores em todo o mundo, que é o Werner. Então, e são pessoas extremamente humildes. Então, foi algo muito, muito, muito bacana eu estar vindo para cá. E principalmente, né, pelo estilo de gestão que a gente tem. Acho que o nosso grande propósito, independente se vou atender a um cliente corporativo, do menor ou maior porte, democratizar de fato o acesso aos investidores a investimentos, né? Seja ele de ações, que tem uma volatilidade maior, seja ele a produtos de renda fixa, que tem um cunho mais conservador. Então, acho que o nosso grande propósito, né, é zelar pelos investimentos dos nossos quase 120 mil cotistas que investem com a gente. Por isso que a gente tem um propósito de prestação de conta, né, de forma semanal, toda quarta-feira. Então, acho que essa é a nossa
missão, cada vez mais, de fazer esse trabalho aí de transparência, né? E felizmente a gente tem bastante coisa aí para compartilhar nos próximos meses e semanas, enfim, ao longo do ano, junto com vocês, seja pessoas físicas, seja investidores profissionais e institucionais. Muito bom. Vinícius, olha, imensamente grata. Para mim foi um grande Pô, aprendizado esse super bate-papo. obrigado. Tenho certeza que quem esteve aqui ao vivo também aprendeu muito e quem vai ver essa live gravada também vai aprender muito. Então, assim, você, sua equipe continuem resilientes, continuem atentos ao aprendizado, se auto-ressignificando todos os dias, né, para serem Perfeito. acima da curva, para serem É, diferentes. Tá? E que legal. vocês tenham muita saúde aí para continuar ajudando os nossos RPPS e os nossos CPFs brasileiros, né? Ah, sim, os nossos famosos 120 mil cotistas aqui. Esse é o nosso dever. Eu acho que é o dever Não de é? todos também, de todos os parceiros aí que a gente gosta bastante também. Com certeza. Como é que as pessoas encontram vocês mesmo no digital? Tem o canal do YouTube da Trígono? A gente está basicamente em todas as mídias sociais, né? Instagram, Facebook, canal do YouTube, LinkedIn forte também. Enfim, ligando aqui na Trígono Capital, a gente tem um e-mail contato@trigonocapital.com. Enfim, aqui é humildade e trabalhar de forma resiliente todo dia. Muito bom. Vinícius, olha, em nome da revista RPPS do Brasil, em meu nome, em nome da minha equipe, te agradecer por estar aqui, por ter optado, né, ter aceitado o nosso convite e feito a opção de estar aqui com a gente hoje. Agradecer a toda a equipe da Trígono, nos colocarmos à disposição de vocês para continuarmos com essa parceria, de ajudar principalmente a orientar as pessoas, né, levar informação para as pessoas. A gente sabe que hoje no Google, né, a gente pergunta tudo para o Google e o Google dá as respostas que a gente busca, né? Mas a gente sabe que o Google não dá conta sozinho, então a gente tem também uma missão para ajudar o Google a Legal, orientar, né, informar as muito bom. pessoas. Então, muito bom ter você aqui, ter a Trígono com Ah, a eu que gente, agradeço. parceiro, viu? Nós que agradecemos, a gente estará sempre à disposição de vocês. É nós, estamos juntos. E Isso aí, ó, aí. agradecer a você que esteve aqui no ao vivo, assim, foi maravilhoso ter você aqui, tá? Gratidão. E assim, eu sempre falo, Vinícius, que pode ter eu, o convidado e mais uma pessoa só aqui na sala. Não precisa ter 500 pessoas. A gente já teve live com muita gente, mas assim, o importante é a gente mudar a chavinha, né, lá no coração de uma pessoa. Se a gente conseguir Sim, isso, se hoje, aqui nessa sala, né, Vinícius, uma pessoa sim. já tivesse saído daqui com aquela visão, não, eu preciso olhar as minhas finanças, os meus investimentos com outro olhar, já valeu a pena. Para mim já valeu e eu tenho certeza que para você também, né, Vinícius? Igualmente, assina embaixo, é isso aí. Eu acho que a gente tem que conquistar cada vez mais as pessoas, seja uma ou duas pessoas, mas já é um trabalho muito interessante que a gente faz aqui. Esse é o nosso É, dever. com certeza. Estamos plantando uma bela semente. A gente sabe que essa sementinha vai crescer, vai dar muitos frutinhos, muitos investimentos bons, muito RPPS saudável, né? Do ponto de vista Sim, de investimento, muitos CPF saudáveis também, é isso que a gente quer. tá bom. Eu sou Iliane Fonseca, Vinícius me segue lá, iliane.fonseca. Você vai ver as minhas loucuras diárias. Uma mulher que levanta 3 da manhã, que adora gente, que adora conexão, que adora atividade física, que adora trabalhar, enfim. Vocês vão Legal. me conhecer um pouco mais. Revista RPPS do Brasil em todos os canais digitais também, Instagram, Facebook, página web, LinkedIn, YouTube. Simbora lá juntos. Conto muito com vocês, com a força de vocês no digital também. E acompanha a nossa edição impressa também aí, de 2 em 2 meses. Isso aí. Vinícius, um beijo, gratidão. Até a Igualmente, próxima. tudo de bom. Tamo Obrigado, junto, pessoal. viu? Isso aí. Um abraço. Tchau, Para tchau. todo mundo. Um beijo. Amo vocês. Um Beijão. beijo, Vinícius. Tchau, tchau. Muito legal, né, gente? Fala sério. Eu amo esse tema, sabe? Ajudar os RPPs a entenderem, né? Como podem investir melhor os recursos previdenciais, porque a gente sabe que os RPPs lidam com um tesouro, né? Que é chamado servidor público, municipal, estadual, federal. E esse tesouro tem sangue na veia, tem sonho, tem propósito de vida, tem perspectivas. E quando o RPPS, né? O comitê de investimento, quando todo mundo está imbuído do propósito de fazer as coisas direitinho, investir direitinho, né, os recursos, a gente tem
tudo isso funcionando muito bem. E lá na ponta a gente tem um servidor feliz, porque vai ter a sua aposentadoria, vai viver feliz, contente, aproveitar a sua vida, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Então, estou muito feliz de estar aqui, tá? Hoje, compartilhando com vocês um pouco sobre investimento, né? Ações, as opções de investimento que vocês têm. Todo mundo que está aqui, peço que compartilhem a nossa live aí. Simbora levar esse conhecimento, Nádia, Kátia, Gatonas, todo mundo que está aqui, gratidão pela presença e simbora ajudar a espalhar essa live aí pelo Brasil, viu? Um beijo!